Olá, pessoal. Essa é a segunda parte tratando de dos vídeos que tratam de capacitores chaveados. Vale a pena falar que há muito mais em seu uso em circuitos integrados, incluindo sobre que topologias utilizar. Tá? Mas aqui nós estamos interessados apenas no seu comportamento de circuito. Então nós vamos nos manter nas características e topologias básicas. Tá? Para entender o funcionamento de capacitor chaveado, nós precisamos dos conceitos que nós vimos anteriormente. Mais especificamente, o caso do capacitor que é carregado por uma fonte de tensão e o caso de dois capacitores, um carregado e outro não carregado. Tá? A razão é que esse circuito com capacitor ele vai aparecer em outras topologias de capacitor chaveado, porque nós não vamos ver, mas a análise que a gente fez por conservação de carga será útil para esse tipo de caso. Tá? Os chamados casos de insensível à capacitância parasita, tá? Onde nós vamos ter dois capacitores. Tá? Mas o nosso circuito básico do capacitor chaveado é esse aqui. Tá? E é aqui que nós vamos analisar. Muito bem. A ideia é simples. A abertura das chaves é controlada por um sinal externo, um clock. Tá? As duas chaves nunca estão abertas ao mesmo tempo. Enquanto uma está fechada, a outra está aberta. Tá? Então, dessa forma, nós podemos chegar ao resultado final. Tá? Nós vamos fazer essa análise considerando um pequeno resistor quando a chave está fechada para garantir a consistência matemática da análise. Tá? Então, aqui estão os dois circuitos. Aqui quando a chave 1 está fechada e a chave 2 está aberta, e aqui quando a chave 2 está fechada e quando a chave 1 está aberta. Se eu montar as EDOs do circuito, considerando as condições de estado permanente, eu vou verificar que a corrente de carregamento e a corrente de descarregamento são iguais no estado permanente. Tá? Isso é porque ao final do tempo a corrente de carregamento será zero e ao final do tempo também do tempo de descarregamento a corrente de descarregamento ficará zero. Se nós formos olhar, é alguma coisa assim. Nós vamos ter uma corrente de carregamento que vai ser assim, depois assim, depois assim. Aqui carrega, descarrega, e aqui é a corrente. Tá? Então, ela é essa forma aqui, que no tempo pode ser colocada assim. Muito bem. Agora vamos à parte do capacitor chaveado propriamente dito. Tá? Para entender o funcionamento, basta nós calcularmos a corrente média. Tá? Se nós calcularmos a corrente média, que é simplesmente a média do valor da corrente ao longo de todo o tempo, eu chego nesse resultado. Como o valor da resistência é muito pequeno, tá? Então isso aqui tende a zero muito rapidamente. E aí nós temos finalmente o resultado da corrente média, que é esse aqui. Se nós olharmos e rearranjarmos isso aqui de forma a encontrarmos a definição de uma resistência equivalente, vamos ver que nós chegamos numa resistência equivalente, que é o período do clock dividido pelo valor da capacitância. Tá? Reparem que a resistência pequena que nós incluímos na análise para fazer os cálculos, ela desaparece completamente e agora eu tenho como se fosse uma substituição daquele caso da corrente por uma corrente média. Tá? E isso aqui é extremamente útil, tá? Porque o capacitor chaveado ele pode ser utilizado como um substituto de resistores. Eu posso utilizar, ao invés de um resistor, utilizar um capacitor chaveado. Por que a gente faria isso? Bem, em tecnologia de circuito integrado MOS, tá? É muito mais fácil fazer um capacitor chaveado do que um resistor. O problema do resistor é sempre a questão da área que ele vai ocupar
no circuito integrado. Tá? Com o capacitor chaveado, eu posso fazer essa área diminuir muito, porque repare, não é simplesmente o valor da capacitância, mas também o valor do clock que determina o valor do resistor. É isso aí, pessoal.